Bom, então vamos começar sobre a questão da Dilma em relação à questão do aborto. Onde é que foi o início disso? A nossa candidata fez uma entrevista no UOL, saiu na internet, depois foi gravado, onde perguntavam para ela sobre a descriminalização do aborto e o aborto. E ela perguntava assim, não, porque o PT tem um artigo numa resolução que fala da descriminalização do aborto. A senhora é a favor ou a senhora é contra a descriminalização do aborto? Ela disse, olha, a questão da descriminalização do aborto tem que ser entendida como uma questão de política de saúde pública, né? Portanto, a descriminalização tem que ser vista nessa ótica. Por quê? Se eu sou gestora pública, chego estou numa unidade de saúde, num hospital, chega uma mulher que praticou aborto, com sangramento ruim, o que eu faço? Eu prendo ou atendo? Ou atendo e depois prendo? Porque, na realidade, a criminalização tem a ver com isso, né? Então, dentro dessa ótica, a descriminalização tem a ver com o aspecto da saúde pública. E depois ela continua a entrevista dizendo, mas eu, pessoalmente, sou contra o aborto. Como mãe, como avó, como mulher, porque o aborto é um atentado à vida e é um atentado à mulher. Só que, como nós estamos em processo de campanha eleitoral, o que foi noticiado, o que foi falado, foi a primeira parte em que ela fala sobre a descriminalização do aborto, que era uma questão de saúde pública, e nessa ótica ela via assim a proposta. E aí nós tivemos uma avalanche de e-mails, de coisas na internet, e aí foi se agregando coisas, porque a partir daí foi se juntando a questão da homossexualidade, foi juntando a questão da religiosidade, foi juntando a questão do vício, porque na campanha política, o adversário viu que isso poderia ser uma fragilidade e tirar desse assunto, né, um desgaste, uma desconstrução da imagem da candidata. E em relação ao PT, no quarto congresso do PT, que foi o último congresso, eu não participei, foi aprovado dentro de uma resolução que falava sobre a questão da reprodução da vida e a questão de saúde pública, um artigo, um quesito que fala sobre a descriminalização do aborto. E aí me perguntaram se era verdade que o PT obrigava, né, as pessoas que são do PT a votarem de acordo com o programa. E eu disse que não era verdade. Inclusive teve o vídeo do Piragini, o senhor deve ter assistido, eu conheço o pastor Piragini há muito tempo, já fui em várias pregações na Batista, fui conversar com ele depois do vídeo, olhar para ele e disse, olha, o senhor cometeu uma grande injustiça, o senhor me conhece, eu sou do PT desde 89, o senhor colocou todo mundo no mesmo lugar, o senhor sabe que não é isso, o senhor prejudicou muita gente que é aliado e que é a favor da bandeira que nós defendemos, que é a bandeira da vida e contrário ao aborto. E o senhor colocou essas pessoas numa situação muito ruim, isso não foi justo da sua parte. Porque um pastor ou um padre usar o púlpito, usar o altar para orientar as pessoas a votarem, não é correto. Nós vivemos numa sociedade que nós estamos na relação da política. É importante, olha, votem em gente que é cristão, que acredita nos nossos princípios, que vai defender. Agora, usar um púlpito ou altar para dizer não vote em fulano, não vote no partido, sem essas pessoas ou essa instituição ter o direito de se defender, é muito difícil, porque onde é que nós íamos se defender? Nós não tínhamos o púlpito da Igreja Batista, né? Então a gente ficou realmente numa situação muito delicada. Eu disse, Piragini, você me conhece há muito tempo, conhece deputados nossos, o PT tem evangélicos, tem católicos, agora está chegando o Walter Pinheiro lá em Curitiba, que é nosso senador eleito pela Bahia, que é da Batista, da igreja dele. Nós temos a Benedita da Silva, nós temos aqui a Márcia Lopes, que é católica, que é a nossa ministra, nós temos o André, que é da Frente Parlamentar em Defesa pela Vida. Sempre quando esses temas foram no Congresso, inclusive nas comissões, esses nossos parlamentares votaram de acordo com a consciência e falaram do partido. E eu também, o partido me conhece, desde que eu milito no PT, minha posição é essa, nunca mudei, nunca fiz um discurso diferente, e sabem que se eu estiver no Congresso Nacional, se tiver lei de descriminalização do aborto, eu vou votar ao contrário. Então, eu achei assim que foi muito injusto a forma como ele fez, porque nós podemos, pelo estatuto do partido, alegar a nossa consciência, a nossa convicção religiosa e os nossos valores para votar. Mas também me comprometi em reabrir esse debate no PT, porque foi aprovado no último congresso, né, Lenir? A Lenir está aqui, é do partido também, nossa vereadora das comunidades de base da Igreja Católica. Foi votado no último tempo lá, dentro de uma resolução muito grande. Eu já falei com o presidente do PT, como membro do Diretório Nacional, vou reabrir, porque não cabe ter, né, no estatuto de um programa de um partido um negócio como esse.
o programa, resolução, desculpa,